Olá, eu sou o professor Leandro de História. Eu estou gravando essa aula para apresentar um resumo sobre os antecedentes da Revolução Industrial na Inglaterra. Para começar esse resumo sobre Revolução Industrial, a primeira coisa que a gente precisa compreender é onde e quando ela ocorre. A Revolução Industrial ela acontece primeiramente na Inglaterra, nos séculos 18 e 19. Por isso que nós falamos que a Inglaterra ela foi pioneira na Revolução Industrial. Lógico que depois essas indústrias vão surgir também em outras regiões do mundo, principalmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. O que marca o início da Revolução Industrial é o surgimento da máquina a vapor e, consequentemente, o surgimento das indústrias. Tá? As indústrias surgem a partir da utilização dessas máquinas. Tá? É uma máquina que utilizava o vapor da água para produzir força, né? Ou seja, ela não dependia da força humana para produzir. Para entender o porquê a Revolução Industrial acontece primeiro na Inglaterra, a gente precisa compreender um pouquinho do contexto que a Inglaterra vivia naquele momento, né? O que estava acontecendo ali. Primeiro, a gente precisa saber que a Inglaterra tinha passado por um processo que a gente chama de Revolução Gloriosa, e que essa Revolução Gloriosa marca o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, que vai ser substituída por uma monarquia parlamentarista. O que significa dizer isso? Se você não lembra o que é uma monarquia absolutista, basicamente a monarquia absolutista é aquela em que o poder está concentrado na mão do monarca. Pode ser um rei, um imperador, tá? Mas esse poder está concentrado na mão do monarca. Já em uma monarquia parlamentarista, continua existindo aquela figura do monarca, mas o poder agora está na mão do parlamento. A Inglaterra, por exemplo, hoje ela é uma monarquia parlamentarista. Esse processo da Revolução Gloriosa também marca o protagonismo da burguesia na política, tá, da Inglaterra. Porque a burguesia ela agora passa a ter um maior poder político através do parlamento. Outro aspecto importante para entender sobre a Inglaterra nesse período são os cercamentos, que é um conjunto de leis, né, nós chamamos de leis de cercamento, que promoveram a expulsão de milhares de camponeses das terras, tá, das chamadas terras comunais, que eram as terras que existiam desde a Idade Média, que eram terras de uso comum. Tá? Com os cercamentos, essas terras vão ser cercadas pelos nobres e essas pessoas vão ser expulsas dessas terras. E para onde essas pessoas vão ir? A maior parte delas vai emigrar para cidades. Algumas vão para as Américas, por exemplo, mas boa parte dessa população vai para as cidades. E nas cidades elas vão acabar se tornando mão de obra barata para as indústrias que irão surgir. Outro aspecto importante para entender sobre a Revolução Industrial é a mudança nas formas de produção. Inicialmente, lá na Idade Média, existia o artesanato, a figura do artesão. Né? A produção artesanal ela é caracterizada por o quê? É apenas uma pessoa, ela domina todo o processo produtivo e a venda daquilo que ela produz. Então a pessoa, né, o artesão, ele compra matéria-prima, ele é dono das próprias ferramentas, ele produz o item, ele domina a produção do item do começo ao fim, e é ele mesmo quem faz a venda do item que ele produz, e ele fica com aquilo que é resultado do trabalho dele, né, do dinheiro resultado do trabalho dele. Por exemplo, um artesão que fabrica um sapato, ele vai comprar a matéria-prima que ele precisa para fazer o sapato, ele é dono da ferramenta que ele vai usar para fazer o sapato, ele faz o sapato, né, ele produz o sapato, e depois ele vende esse sapato e fica com o resultado da venda desse sapato. Isso é uma produção artesanal. Depois, com o crescimento do comércio, vindo principalmente das grandes navegações, do colonialismo, surge as manufaturas. Tá? O que é uma manufatura? Para resumir, tá? As manufaturas são grandes oficinas que pertencem a esses grandes comerciantes, nós chamamos de capitalistas, tá? Esses capitalistas são donos das oficinas, dono das ferramentas e ficam com o resultado daquilo que é produzido nessas oficinas. Então, para ficar com o mesmo exemplo do sapato, por exemplo, né? O capitalista ele constrói lá a oficina, ele é proprietário das ferramentas que vão ser usadas, ele compra matéria-prima, coloca a matéria-prima na oficina, paga para algumas pessoas produzirem o sapato usando as ferramentas do capitalista. Cada pessoa agora não domina mais a produção inteira do item, do sapato, por exemplo. Cada um faz uma parte do trabalho. Os sapatos que são produzidos nessas oficinas, eles não são de propriedade dos trabalhadores, ele vai ficar para o capitalista, que é dono da fábrica, para o grande comerciante, que vai vender esses sapatos, né? Vai vender esses itens e vai ficar com lucro.
Já o trabalhador fica apenas com uma pequena parcela desse ganho, né, que a gente hoje chamaria de salário. Já com a Revolução Industrial, nós temos a maquinofatura. Nada mais é do que a introdução das máquinas na produção. Tá? O que muda com a maquinofatura? Primeira coisa, reduz muito a necessidade de mão de obra, já que a maior parte agora da produção é feita por máquinas. Há um grande aumento da produção, então passa a ser mais barato fabricar nessas fábricas. Isso aumenta muito o lucro do dono dessas fábricas, tá? E acaba inviabilizando as outras formas de produção também. Tá? Então isso é maquinofatura. O surgimento e a introdução das máquinas, né? Consequentemente o surgimento das indústrias, que substitui boa parte da mão de obra e aumenta a produção muito. Agora, as razões que fizeram a Inglaterra ser pioneira na Revolução Industrial. A primeira dessas razões que a gente já conversou é a Revolução Gloriosa, que vai trazer estabilidade política à Inglaterra com a monarquia parlamentarista e também marca o crescimento do poder da burguesia no Estado. Uma outra razão importante é o acúmulo de capitais, ou seja, o acúmulo de dinheiro na Inglaterra pela burguesia inglesa, que vai conseguir acumular esse dinheiro principalmente através do comércio, do colonialismo, ou seja, da exploração de outras colônias, e da pirataria. A Inglaterra financiava navios piratas para navegar com a bandeira inglesa, assaltando, furtando, roubando outros navios de outras bandeiras de outros países, principalmente espanhóis. Os navios espanhóis saíam aqui da América do Sul carregados de prata e eram constantemente atacados por esses piratas financiados pelos ingleses. Outra característica, outra razão, é a mão de obra barata e bastante numerosa que existiam nas cidades inglesas. Por que existia uma mão de obra tão grande e barata? Né? Por causa daquelas políticas de cercamentos que nós conversamos nos slides anteriores. O que essa política de cercamentos fez mesmo? Ela acabou expulsando as pessoas das terras em que elas viviam há muito tempo, e essas pessoas acabaram se vendo obrigadas a emigrar para as cidades, e nessas cidades, como havia muita gente, essas pessoas acabam se tornando uma mão de obra bastante barata para as fábricas que vão surgir. Uma outra razão importante é que na Inglaterra existia bastante matéria-prima, bastante recurso natural para sustentar o crescimento dessas indústrias, principalmente carvão e ferro. O carvão era o principal combustível que era usado para aquecer a água das máquinas a vapor e o ferro que era utilizado na construção das próprias máquinas. Uma outra característica que eu coloquei é o puritanismo, que era uma das principais religiões da Inglaterra na época e que, ao contrário do catolicismo, não condenava o lucro. Na verdade, o lucro era até bem visto pelos puritanos. Uma outra observação que vale a pena é entender que esse acúmulo de capitais, esse dinheiro todo acumulado, uma parte dele acaba sendo investido na pesquisa e na inovação. E é dessa pesquisa, dessa inovação que surgem as máquinas a vapor, o motor a vapor e as máquinas movidas a vapor, os meios de transporte movidos a vapor também. O resumo dessa termina aqui, tá? O resumo dessa aula termina aqui. Vamos aguardar a próxima aula com um resumo sobre principalmente as condições de trabalho das pessoas nas fábricas. Muito obrigado.